Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Preâmbulo. O povo do município de Porto Alegre, por seus representantes reunidos em Câmara Constituinte, com os poderes outorgados pelas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, e o pensamento voltado para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática, fundada nos princípios da justiça, do pleno exercício da cidadania, da ética, da moral e do trabalho, promulga, sob invocação de Deus, a Lei Orgânica do Município. Da organização do município, poderes executivo e legislativo. Capítulo 1. Dos princípios gerais da organização municipal. Artigo 1º. O município de Porto Alegre, pessoa jurídica de direito público interno, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. Todo o poder do município emana do povo porto-alegrense, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta lei. Artigo 2. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Artigo 3º. É mantido o atual território do município. Artigo 4º. O dia 26 de março é a data magna de Porto Alegre, ou seja, o aniversário. Artigo 5º. São símbolos do município de Porto Alegre o brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. Artigo 6º. O município promoverá vida digna aos seus habitantes e será administrado com base nos seguintes compromissos fundamentais: transparência pública de seus atos, moralidade administrativa, participação popular nas decisões, descentralização político-administrativa, prestação integrada dos serviços públicos. Artigo 7º. A autonomia do município se expressa através da eleição direta dos vereadores. Segundo, eleição direta do prefeito e vice-prefeito. Terceiro, administração própria no que respeita ao interesse local. Artigo 8º. Ao município compete privativamente: 1. Elaborar orçamento, estimando a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado. 2. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e fixar e cobrar tarifas e preços públicos, com a obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Terceiro, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local que possuem caráter essencial, bem como dispor sobre eles. Quarto, licenciar para funcionamento os estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e similares, mediante expedição de alvará de localização. Quinto, suspender ou cassar alvará de localização de estabelecimento que infringir dispositivos legais. Sexto, organizar o quadro e estabelecer um regime único para seus servidores. Sétimo, dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, tendo em conta o interesse público. Oitavo, adquirir bens e serviços, inclusive mediante desapropriação por necessidade pública ou interesse social. Nono, elaborar os planos diretores de desenvolvimento urbano, de saneamento básico e de proteção ambiental. Décimo, promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 11º,
Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à organização do seu território. 12º, criar, organizar e suprimir distritos e bairros, consultados ou os munícipes e observando a legislação pertinente. 13º, participar de entidade que congregue outros municípios integrados à região, de forma estabelecida pela lei. 14º, regulamentar e fiscalizar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. 15º, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais. 16º, normatizar, fiscalizar e promover a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. 17º, dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se dos que se forem públicos e fiscalizando os pertencentes às entidades privadas. 18º, regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e o anúncio publicitário de qualquer peça destinada à venda de marca ou produto. 19º, estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. 20º, dispor sobre depósito e venda de mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão à legislação municipal. 21º, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de serviços públicos. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 18º, considera-se publicitária toda peça de propaganda destinada à venda de marca ou produto comercial. Artigo 9º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. 2º. Promover tudo quanto concerne ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, promovendo o bem-estar de seus habitantes. 3º, estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local. 4º, administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. 5º, desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. 6º, constituir a guarda municipal, destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei. 7º, constituir serviços civis auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil conforme a lei. Ver Lei Complementar, Código de Proteção contra Incêndio. 8º, implantar, regulamentar, administrar e gerenciar equipamentos públicos de abastecimento alimentar. 9º, promover a defesa da flora e da fauna e o controle da poluição ambiental. 10º, preservar os bens e locais de valor histórico, cultural e científico. 11º, dispor sobre os registros, vacinação e captura de animais, vedados quaisquer práticas de tratamento cruel. 12º, ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para atendimento ao público de estabelecimentos bancários, industrial, comerciais e civilares, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. 10º,
O município pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros municípios, mediante autorização da Câmara Municipal, por execução de serviços, obras e decisões, bem como de encargos dessas esferas. Inciso 1º. O município participará de organismos públicos que contribuam para integrar a organização, o planejamento e a execução de função pública de interesse comum. Inciso 2º. Pode ainda o município, através de convênios ou consórcios com outros municípios da mesma comunidade socioeconômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo ser aprovados por leis dos municípios que deles participarem. Inciso 3º. É permitido delegar entre o Estado e o município, também por convênio, os serviços de competência concorrente, assegurando os recursos necessários. Capítulo 2º. Dos bens municipais. Artigo 11. Constituem o patrimônio municipal os bens imóveis, móveis e semoventes, e os direitos às ações que qualquer título pertençam ao município. Artigo 12º. A alienação de bens municipais, subordinada à existência do interesse público devidamente justificado, será sempre procedida de avaliação e obedecerá ao seguinte: 1. Quando móveis, dependerá da autorização legislativa a concorrência pública, dispensada esta nos casos de permuta. Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada estas nos casos de doação, que será permitida somente por interesse social. Parágrafo único. A venda aos proprietários lindeiros, respeitada a preferência do antigo proprietário das áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação resultantes de obras públicas ou de modificação de alinhamento, dependerá prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a concorrência pública. O município utilizará bens dominais como recursos fundamentais para a realização de políticas urbanas, especialmente em habitação popular e saneamento básico, podendo, para essa finalidade, vendê-los ou permutá-los. Enquanto os bens dominais municipais não tiverem destinação definitiva, não poderão permanecer ociosos, devendo ser ocupados em permissão de uso, nos termos da lei. Em casos de reconhecido interesse público e caráter social, isso é o inciso 2º. Em caso de reconhecido interesse público e caráter social, o município também poderá realizar concessões reais de uso de seus bens dominais, contendo elas sempre cláusulas que deverão de reversão desses bens. Inciso 3º. O município revogará as doações que tiverem destinação diversa da ajustada em contato com os que cumpriram as finalidades no prazo de 4 anos. Artigo 14. Os bens de uso comum do povo devem ser sempre em conjunto mínimo de elementos naturais ou de obras de urbanização que caracterizem sua destinação. Parágrafo único. As áreas verdes podem ser cultivadas e mantidas com a participação da comunidade. Artigo 15º. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, atendido o interesse público, coletivo ou social nas seguintes condições. 1. A concessão de direito real de uso de bens dominais para uso especial far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, e será sempre
precedida de concorrência pública. 2. A concessão de direito real de uso de bens de uso comum somente poderá ser outorgada mediante lei para finalidades de habitação e educação ou assistência social. 3. A permissão será feita por decreto. 4. A autorização será feita por decreto pelo prazo máximo de 90 dias. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o poder público promoverá ampla discussão com a comunidade local. Artigo 16. Reverterão ao município, ao termo da vigência de toda concessão para serviço público local, com privilégio exclusivo, todos os bens materiais do mesmo serviço, independente de qualquer indenização. Terceiro, da administração pública. Artigo 17. A administração pública direta e indireta do município observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade, da legitimidade e da participação popular. E o seguinte: 1. A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender essa exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração indireta. Segundo, a lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Terceiro, a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso regulamentado pela Lei Complementar 346 de 95. Artigo 18. Os ocupantes de cargos eletivos, secretários, presidentes e diretores de autarquias, fundações, empresas públicas de economia mista apresentarão declaração de bens no dia da posse, no final de mandato e nos casos de exoneração ou aposentadoria. Artigo 19. A investidura em cargo ou emprego público, bem como a admissão de empregados na administração indireta ou empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão terão número e remuneração certos e não serão organizados em carreira. Artigo 20º. Integram a administração indireta, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas e as fundações instituídas e mantidas pelo município. Parágrafo 1. As fundações públicas ou de direito público são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. Dependem de lei específica. Artigo 21. Depende de lei específica. A criação ou extinção de empresa pública, sociedade de economia, autarquia ou fundação pública. Segundo, a alienação do controle acionário da sociedade de economia mista. Terceiro, a incorporação de empresa privada à entidade de administração pública ou a fusão delas. Artigo 22. Todas as pessoas têm direito, independente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou banco de dados das entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 23. O município realizará censos periódicos dos servidores públicos, dos poderes legislativo,
Executivo e da sua administração indireta, devendo até 15 de março de cada ano publicar na imprensa oficial a relação do número de ocupantes de cada cargo com o respectivo total de vencimentos, bem como o percentual global médio de comprometimento da arrecadação com a folha de pagamento verificado no exercício imediatamente anterior. Artigo 24. As instituições da administração indireta do município terão nas respectivas diretorias, no mínimo um representante dos empregados eleito diretamente por estes. Parágrafo único. É assegurada a eleição, no mínimo um delegado ou um representante sindical em cada uma das instituições. Artigo 25. A publicação das leis e atos municipais far-se-ão no órgão da imprensa oficial e por afixação na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. Artigo 26. A administração municipal deverá publicar antecipadamente por edital, no prazo mínimo de 30 dias, os processos licitatórios de concessão de serviços públicos, locações, permissões e cessão de uso de próprios municipais. Artigo 27. O município poderá criar fundos para o desenvolvimento de programas específicos cuja regulamentação será feita através de lei complementar. Artigo 28. A administração pública direta e indireta é vedada a contratação de empresas que adotem práticas discriminatórias na admissão de mão de obra ou que vinculem propaganda discriminatória. Artigo 29. As secretarias, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e funções mantidas pelo município manterão uma central de informações destinada a colher reclamações e prestar informações ao público.